Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Copos Facuri, canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Que os senhores curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, seus comentários, ativem as notificações, cutuquem o sininho. Enfim, hoje nós vamos falar a respeito das possibilidades de em que momento que as concessionárias podem, as empresas de energia light, as demais empresas, todas concessionárias de energia elétrica, por exemplo, porque tem a de água, enfim, quando elas podem suspender o serviço por inadimplemento do usuário e como ela deve proceder. Vamos lá. Primeiro, se eles chegarem no relógio medidor e encontrar uma fraude, eles não podem suspender de imediato a energia sem permitir que o consumidor se defenda, com a garantia da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. Eles não podem chegar de forma unilateral e constataram lá que houve uma violação do relógio medidor ou do hidrômetro, se for uma empresa de água, concessionária de água, e interromper o serviço. Porque pode ter havido algum problema em relativo, por exemplo, ao seu antigo, quem fez foi um inquilino anterior no imóvel que você está alugando, aí eles vão lá e cortam o seu fornecimento. Então, já é um erro. Um outro dado relevante é, eles devem avisar em caso de corte, por exemplo, a pessoa está devendo água, luz, etc. Eles não podem fazer o corte quando existem pessoas que dependam da energia elétrica ali para a questão de cuidado de saúde, respirador, etc. Se nesse caso, eles têm que entrar na justiça e cobrar a dívida e não suspender simplesmente o fornecimento. Uma outra questão muito importante é da DAPTA. Eles não podem suspender o fornecimento de energia, de água, enfim, durante sexta-feira. Eles devem avisar o dia que eles vão, por exemplo, eles mandam lá na sua conta, vamos cortar a sua água. Eles têm que avisar o dia que vão cortar, que ele vai ser cortado, para te dar a oportunidade de você, como consumidor, chegar no local e efetuar o pagamento o quanto antes, para evitar a suspensão dos fornecimentos de serviços de água, luz, enfim. Então, não é como as empresas querem, e sim como a legislação manda, como os tribunais determinam que se corte um fornecimento. Eles devem sempre ser precedidos, tem que ser avisado o consumidor com antecedência, não pode ser cortado, suspendido o fornecimento de qualquer maneira. Então, em todas essas circunstâncias, algumas delas, existem outras possibilidades elencadas na jurisprudência, mas aqui vai alongar muito o vídeo, que não pode, por exemplo, em hospitais, eles não podem simplesmente suspender, eles devem entrar na justiça e cobrar. Eles não podem suspender o fornecimento de água, de luz, enfim, haja vista a questão dos pacientes lá, dependendo que o direito da vida se sobrepõe ao direito do crédito do credor, no caso das empresas. Então, em caso de violações a essas normas, a jurisprudência, enfim, corte sem aviso e tudo, o consumidor deve reclamar, comprovado lá os prejuízos, e reclamar nos órgãos de defesa do consumidor e ingressar em juízo, constituindo um advogado ou um defensor público, ingressar em juízo para obter essa reparação dessa indenização e o imediato religamento dos serviços, tá? Por corte irregular, por suspensão irregular do serviço. Senhores, um forte abraço, muito obrigado, bom trabalho aí a todos e se cuidem.